E agora eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Nós iremos meditar no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, dos versos 1 ao 11. Carta de Paulo aos Filipenses, logo após Efésios, capítulo 2, versos 1 ao 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Abaixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento. Santo, maravilhoso Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, Senhor, meditando em Tua palavra, em Tua casa. Ó Pai Todo-Poderoso, que seja um momento em que Tu, Senhor, e não eu, fales aquilo que Tu desejas transmitir à Tua igreja. Que eu diminua e que Tu cresça, e toda a glória sejam sempre dadas a Ti. Tudo isso te rogamos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, esse texto da carta de Paulo aos Filipenses, ele é um dos textos mais poderosos da Bíblia, porque ele chama a atenção da igreja em Filipos e chama a atenção, consequentemente, a toda a igreja do Senhor, à unidade, à obediência e à humildade, assim como Jesus Cristo foi obediente ao Deus Pai até a morte e morte de cruz, esvaziando-se de toda a sua glória. Essa é a base, a tese central da carta aos Filipenses, nesse capítulo 2, entre os versos 1 a 11. Mas antes de iniciarmos essa nossa reflexão sobre o texto, eu gostaria de fazer com você uma reflexão sobre a figura do autor desta carta endereçada à igreja em Filipos. E que o exemplo desse homem e o legado que ele nos deixou possa inflamar nosso coração. Veja, nós estamos no mês da campanha de missões estaduais. Como eu sempre gosto de frisar, todo mês, todo dia é mês de missões, todo dia é dia de missões. Mas nós, como batistas, fazemos nossas campanhas como uma forma de lembrar o povo batista a importância, destacando em nossos cultos, destacando em nossos momentos de oração, em nossas programações diárias, semanais, o trabalho missionário. Só que nós estamos falando aqui, no autor dessa carta, do maior missionário que a igreja já teve. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Nós estamos falando daquele que foi, segundo Hernandes Dias Lopes, o maior bandeirante do cristianismo. Para quem lembra ainda das aulas de história, né, entradas e bandeiras, os bandeirantes que exploraram o sertão brasileiro, Paulo foi um desses exploradores do cristianismo.
abrindo os campos missionários, quando, meus irmãos, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha carro, não tinha avião, era andando, caminhando, né, a pé, navegando, sofrendo tempestade, sofrendo naufrágio, e esse homem, ele expandiu o cristianismo. E aí, ele pregou com zelo, tanto a gentios quanto a judeus. Paulo pregou em escolas, Paulo pregou em cortes, Paulo pregou em palácios, Paulo pregou em sinagogas, em praças e em prisões. Com a mesma motivação, pregou e adorou ao Senhor, tendo ele fartura ou quando passava por privações. Enriqueceu muitos sem nada possuir. E a sua vida, ainda hoje, ela inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. Depois de sua conversão, o zelo de Paulo pela glória de Deus fez gastar-se sem reservas por esses mesmos cristãos que antes ele perseguiu e consentiu com a morte. Foi assim quando ele foi descido, escondido num cesto, pelo muro em Damasco, em Atos capítulo 9. Quando os judeus haviam fechado os portões da cidade e queriam matá-lo. Foi assim quando ele foi expulso de Antioquia. Foi assim em Listra, quando foi apedrejado e lançado para fora da cidade e ficou tão machucado que foi dado como morto. Foi assim na Macedônia, onde fica a cidade de Filipos, onde ficava a cidade de Filipos. Quando foi chicoteado, preso, enfrentou um terremoto, foi liberto, mas nunca deixou de adorar a Deus. Foi assim em Tessalônica, foi assim em Éfeso, foi assim em Jerusalém, quando foi preso e jurado de morte. E ainda assim, no trecho final dessa carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se a gente for contextualizar o livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, nós podemos começar nossa meditação na palavra de hoje analisando a plantação dessa igreja. Estamos falando de amar como ele amou. E vamos meditar sobre a ética missionária. Paulo plantou a igreja em Filipos. E aí, entre os dois pontos que eu gostaria de destacar nessa pregação, fazendo essa contextualização inicial sobre a plantação dessa igreja, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que o programa missionário da igreja precisa ser conduzido pelo céu e não pela terra. Enquanto seguia em sua segunda viagem missionária, Paulo ia em direção à Ásia e foi, no entanto, exortado pelo próprio Deus de que ele deveria passar a Macedônia e fazer a sua viagem através da Europa, para o norte da Grécia. A agenda missionária da igreja, desse modo, meus irmãos, nós precisamos compreender que ela tem que ser dirigida por Deus, não pelos obreiros. A agenda missionária de uma igreja deve ser definida no céu e não na terra. Paulo renunciou ao seu projeto, ele queria ir para a Ásia. Ele tinha planos de continuar a sua viagem para a Ásia, mas ele atendeu a voz do Senhor, seguindo o caminho que o Senhor havia apontado para ele. Em segundo lugar, o segundo ponto nessa contextualização que eu gostaria de trazer para os irmãos é que a porta que Deus abre nem sempre nos conduz por um caminho fácil, porém nos conduz para um destino vitorioso. Lembre lá de Atos 16, Paulo e Silas estão em Filipos. O que acontece com eles? São açoitados, são presos. Eles pagam por estarem pregando a palavra, o evangelho, as boas novas de salvação, pregando a Jesus Cristo naquela cidade. E depois que tiram, o sustento de alguns importantes da cidade, que tinham numa
numa adivinhadora sua fonte de renda, uma ótima fonte de renda, quando Paulo ordena que o espírito que se apossa dela vá embora, aí é quando eles são presos, aí é quando eles passam por todo tipo de tormenta, mas ainda assim, ainda presos, adoram ao Senhor. E as portas das celas são abertas e eles são libertos. Meus irmãos, Filipenses é uma das 4 cartas da prisão. Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. E nessa carta, Paulo exorta, nesse trecho em específico que nós lemos, Paulo está exortando ao amor fraternal e à humildade, juntando os imperativos de uma vida cristã com uma descrição do comportamento, da ação de Cristo, o que torna essa vida possível. O cumprimento da ordem de vivermos da mesma forma que Cristo é possível, graças a tudo o que Cristo nos mostrou e nos concede através do seu Espírito. O encorajamento, o amor e a própria mente de Cristo. Então, 2 verdades são vitais com respeito à unidade da igreja. Se você lembrar, lá no capítulo 1, no verso 1, se há, pois, alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de almas. Paulo está chamando a atenção à unidade. E o detalhe é que a primeira verdade é que a unidade espiritual da igreja é produzida por Deus. Nós não conseguimos produzir unidade, mas nós somos responsáveis por manter essa unidade. Todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte da família de Deus e estão ligados ao corpo de Cristo pelo Espírito. Essa unidade, ela é construída sobre o fundamento da verdade. Abra aí sua Bíblia em Efésios, é a carta exatamente antes, no capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura dos versos 1 a 6. E diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, se a gente pegar esse trecho de Efésios, a gente entende que essa tendência ecumênica que nós temos visto grazar, que nós temos visto se expandir, se espalhar pela sociedade, em que se busca unir todas as religiões, dizer que todos os caminhos levam a Deus, afirmando que aquilo que é doutrina divide, enquanto o amor une. Meus irmãos, isso é uma grande falácia. Isso é uma grande mentira. O que tem acontecido, infelizmente, com muitos irmãos é que eles não sabem de doutrina, não querem doutrina, não vão atrás de doutrina porque entendem que a doutrina afasta. Não, a doutrina fortalece. A doutrina nos mostra que a unidade está em Jesus. E não há unidade cristã, não é possível haver unidade cristã fora da verdade. Em segundo lugar, em respeito à unidade da igreja, entendemos que a unidade espiritual da igreja precisa ser preservada com cuidado, com diligência. O perigo que ameaçava a igreja de Filipos, a carta a Filipenses é sempre lembrada por ser a carta da alegria. Paulo menciona a alegria 19 vezes, salvo engano, na carta aos Filipenses.
E é uma carta que, assim, Filipos era uma igreja com quem Paulo pregou plantou várias igrejas, mas a Filipos tinha uma relação especial com Paulo. A gente entende isso. Mas veja, esse capítulo 2, Paulo fala de um perigo que ameaçava a igreja de Filipos e que é o mesmo perigo que ameaça diversas igrejas saudáveis ainda hoje: a desunião. Paulo exorta a igreja de Filipos a tapar as brechas, fechem as brechas, que estavam comprometendo a unidade da igreja. Exatamente como ele já havia alertado em Efésios, no trecho que nós lemos, no capítulo 4, no verso 3. Ele já havia feito essa exortação. Entre os versos 1 e 4 desse capítulo 2 da carta aos Filipenses que nós lemos, Paulo vai alertar para o fato de que uma igreja dividida é uma presa fácil no caso de um ataque frontal da sociedade externa. Se a igreja não estiver em união, se a igreja não estiver em comunhão, é muito fácil você desmantelar uma igreja, seja uma igreja centenária como essa, seja uma igreja plantada num lugar extremamente difícil como era a Europa naquela época, ou como é a Europa hoje. No verso 1, Paulo nos apresenta 4 pilares que sustentam a unidade cristã. Ele apela aos filipenses por meio de sua mais profunda experiência como cristãos para preservarem a paz e a concórdia. Dos 4 fundamentos da unidade, o primeiro e o terceiro são objetivos, são os princípios externos do amor e harmonia, a exortação em Cristo e comunhão do Espírito. Já o segundo e o quarto pilares, consolação de amor e entranhados afetos e misericórdia, são elementos subjetivos, são sentimentos interiores que nos inspiram. O primeiro pilar, a exortação em Cristo, nós temos a palavra grega paraklesis, que sugere que há uma obrigação colocada sobre os filipenses, oriunda diretamente da sua vida comum em quem? Nossa vida é comum em Cristo. A vida em comum da igreja é baseada em Cristo, para que nós possamos trabalhar juntos em harmonia. Então, todo crente tem recebido encorajamento, exortação e conforto de Cristo. E essa experiência comum em Cristo é que deveria unir os crentes de Filipos. Ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e dizer ao mesmo tempo que está unido a Cristo. Meus irmãos, ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo, como tantos irmãos têm feito nas igrejas, odiando a seu semelhante porque ele prega, ele milita numa outra corrente política. A gente acumula ódio das pessoas, irmão, como é isso? Tem pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, irmão que não gosta do outro irmão. É porque tem alguma coisa assim da doutrina? Não. No entanto, o aspecto que nos une a Cristo, somos irmãos em Cristo, precisamos estar unidos, precisamos estar próximos. Por quê? Porque não se pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo odiando o seu irmão. O segundo pilar da unidade cristã é a consolação de amor. Aqui é o amor de Cristo pela igreja que Paulo tem em vista. Quando ele convoca os filipenses para que vivam juntos em harmonia, Paulo apela para os mais altos motivos. O amor que o Senhor da igreja nutre por seu povo deve levar os irmãos da igreja de Filipos a viverem dignamente. Porque o amor nos leva a amar como Cristo nos amou. Abra aí sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3,
no verso 16. 1 João, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O amor nos leva a suportar uns aos outros. O amor nos leva a perdoar continuamente uns aos outros. E reconhecer isso deve nos alertar para o fato que isso não significa somente amar aos que nos amam, aos que nos agradam, amar aos que são dignos de ser amados. Significa ter uma boa vontade, inclusive para com aqueles que nos odeiam. E o poder de amar aos que não nos agradam é uma capacidade semelhante à capacidade de Jesus Cristo de amar o que não é amável nem digno de amor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, somos eu e você. Quem nem é amável, nem é digno de amor, somos eu e você. E Cristo nos ama. E Cristo se entregou na cruz, é o que ele vai dizer a partir lá do verso 5, onde ele vai mostrando que esse Deus se desfez da sua glória para morrer por mim e por você. Que não somos dignos desse amor. O terceiro pilar da unidade cristã é a comunhão do Espírito. A participação comum no Espírito, pela qual os crentes são batizados em um só corpo, deveria determinar a morte de toda desavença e espírito de partidarismo. É o Espírito Santo quem produz nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. O Espírito Santo é o princípio unificador na igreja local. Meus irmãos, somente Ele pode dar ordem ao caos e preservar a harmonia no corpo de Cristo. E aí veja, a não ser que o Espírito Santo reine, haverá confusão na igreja. Onde reina o Espírito Santo, existe amor. Porque um dos frutos do Espírito, em Gálatas 5:22, é exatamente o amor. Por fim, o quarto pilar, entranhados afetos e misericórdias. A palavra grega para afetos aqui é splankna, que significa literalmente as entranhas humanas, que eram consideradas como a sede da vida emocional. A palavra grega, por sua vez, oiktirmoi, traduzida de misericórdias, é a palavra que descreve a emoção humana da piedade terna ou simpatia. Então, a irmandade em uma igreja, veja bem isso, não se limita a sentimentos. Eu estou colocando entre aspas, porque às vezes o que parece ser sentimento, não é sentimento, não é real. Não é verdadeiro. E também a irmandade em uma igreja não deve se resumir em atividades de ajuda, em ativismo, em participar das programações, porque tem programação na igreja. Nossas entranhas, nosso interior, nosso mais íntimo e profundo ser, precisa ser movido. E aí significa que as aflições do irmão precisam despertar em nós uma viva compaixão. Não é um sentimentozinho passageiro. É uma compaixão verdadeira. Precisando de alguma coisa, irmão, conte comigo. Está precisando de oração, conte comigo. Está precisando que eu vá na sua casa, conte comigo. Está precisando de um ouvido para lhe escutar, conte comigo.
porque você se compadece do outro verdadeiramente. E aí no verso 2 desse capítulo 2 da carta aos Filipenses, Paulo começa a enfatizar o desafio da unidade. Principal, veja, Paulo está preso. No entanto, seu principal anseio não é a libertação da prisão. O principal anseio que ele mostra nessa carta é o progresso espiritual dos filipenses. A sua alegria, a alegria de que ele tanto fala nessa carta, não vem de suas condições pessoais. Vem da condição da igreja de Deus. Suas orações em prol dos cristãos filipenses eram orações alegres. No entanto, agora, o apóstolo deseja que o cálice da sua alegria transborde. E por isso é que ele ordena: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, a mesma unidade. Entre os perigos contra a unidade, ele vem destacar no verso 3, o partidarismo. Essa igreja, assim como muitas igrejas plantadas, seja aqui no estado, seja no país, seja no mundo, tinha muitas virtudes. A igreja de Filipos tinha muitas virtudes, mas ela estava ameaçada por sérios perigos na área da unidade. E nós já vimos que esse é um perigo que nós temos em igrejas saudáveis, hoje, na nossa realidade. A comunhão em Filipos estava sendo atacada. A palavra grega eritheia, que é traduzida por partidarismo, ela significa o resultado do egoísmo. Depois de Paulo mencionar a atitude mesquinha de alguns crentes de Roma, e ele faz isso no capítulo 1, que movidos por inveja, pregavam a Cristo para despertar neles ciúmes. Veja, tem gente que prega a Cristo para despertar e fica como se vivesse uma corrida, uma espécie de campeonato, sabe? Para ver quem vai ter mais vidas, quem vai ter mais mãos levantadas, quem vai arrecadar mais na campanha, quem vai ter mais gente caída pelo chão, quem vai ter mais gente gritando, rodando no reteté. Você fica como se tivesse, meu irmão, num campeonato. Não é campeonato não, irmão. Não é campeonato não. Olha, nessa igreja, vocês têm, todos os irmãos aqui, nós temos um exemplo maravilhoso. Nós temos 6 pastores na igreja. 6 pastores na igreja. Tem muita igreja que se tivesse 6 pastores na igreja, alguém está com um problema. Tem pastor que se você disser que na sua igreja tem 6 pastores, ele acha um absurdo. Não é campeonato. Não é partidarismo. Não é quem tem mais ou quem tem menos, quem pode mais, quem pode menos. Meus irmãos, a humildade é a virtude que promove a unidade. Humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. Entre o povo de Deus, humildade é um imperativo. Se você pegar Provérbios 3:34, diz que Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. E se você quiser um texto do Novo Testamento, vá lá em Mateus 11:29. Nosso mestre, nosso Senhor foi manso e humilde de coração. A humildade, ela provém do conhecimento de Deus e de um correto conhecimento de si mesmo. Enquanto a ambição e o preconceito arruinam a unidade da igreja, a genuína humildade a edifica. Ser humilde envolve ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos em relação a Deus, que por sua vez nos coloca numa correta perspectiva em relação ao próximo. Esse trecho que nós lemos da palavra de Deus, Filipenses 2, de 1 a 11, registra a encarnação, o esvaziamento, a humilhação, a obediência, a morte e a exaltação de Cristo. Esse trecho que nós lemos da palavra de Deus, meus irmãos, isso aqui não é uma peça doutrinária produzida por esses teólogos de redes sociais, sabe?
que vem com verdades doutrinárias, às vezes tão cheias de heresias. Esse trecho foi escrito por um homem que, com humildade e amor, lutava pela verdadeira concórdia de seus irmãos. A leitura correta desse texto tão valioso, cristológico, não é apenas aquela que trata da humilhação e exaltação do Filho de Deus. Não. A leitura correta desse texto, ela precisa abalar o nosso coração egoísta e vaidoso. Ela precisa nos mostrar que, por meio da trajetória seguida por Jesus, não podemos ser egoístas e vaidosos. E por isso é muito importante entender que a doutrina sempre precisa estar conectada com a vida. Porque esse texto é o texto clássico da cristologia na Bíblia. E aqui, Paulo alcança as maiores alturas da sua reflexão teológica quanto ao Filho de Deus. O contexto, porém, revela para nós que Paulo está tratando de um problema prático da vida da igreja, exortando os crentes à unidade. E a teologia aplicada por Paulo mostra que a vida de Cristo é o exemplo máximo para a igreja. Porque aí Paulo usa a vida de Cristo para corrigir os problemas internos da igreja de Filipos. Não apenas oferecendo conceitos doutrinários, mostrando qual foi o exemplo de Cristo. O melhor remédio para curar os males da igreja é olhar para Jesus, seguir os seus passos e imitar o seu exemplo. Entre os versos 6 a 8, Paulo nos fala sobre a humilhação de Cristo. E aí ele diz lá que ele voluntariamente renunciou a seus direitos, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, Jesus, antes de sua encarnação, foi co-igual a Deus. Foi co-eterno e consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo. Ele sempre foi revestido de glória e majestade, sendo o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Isso está lá em Colossenses 1,16. A expressão subsistindo em forma de Deus é muito importante para entendermos a divindade de Cristo. Essa palavra subsistindo, que em grego é hiparken, descreve aquilo que é essencial, traz o sentido de algo que é essencial e não pode ser mudado. Aquilo que possui uma forma inalienável. Descreve características que são inatas, que são imutáveis e inalteráveis. Então, Paulo começa dizendo que Jesus é Deus em forma essencial, inalterável e imutável. E aí tem outra verdade gloriosa exposta no versículo 6. O apóstolo Paulo diz que Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Quer dizer, Jesus não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter de maneira egoísta. A palavra grega aqui traduzida por usurpação é arpagmos. E essa palavra só aparece na Bíblia nesse trecho. E ela provém de um verbo que significa arrebatar ou aferrar-se. Jesus não se agarrou, não se aferrou aos privilégios de sua igualdade com Deus. Antes, renunciou a ela por amor a nós. O Filho de Deus esvaziou-se. É isso que você tem nos versos 6 e 7. O Filho de Deus deixou o céu, a glória,
seu trono, se fez carne, fez-se homem, se encarnou. Aquele que em seu estado pré-encarnado é igual a Deus, é a mesma pessoa que se esvaziou. E o verbo grego kenou, se esvaziou, literalmente significa tirar algo de um recipiente até que fique vazio, ou derramar algo até que não fique nada. Então Paulo usa aqui da palavra mais gráfica possível, disponível no idioma grego, para que se faça patente, para que se faça muito claro para nós a dimensão do sacrifício da encarnação de Jesus. Veja, Jesus pôs de lado sua majestade e sua glória. Agora, permaneceu Deus. Ele continuou sendo Deus. Jamais deixou de ser possuidor da natureza divina. E mesmo em seu estado de humilhação, jamais se despojou da sua divindade. No verso 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele serviu. Meus irmãos, o eterno Filho de Deus não nasceu em um palácio. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não nasceu num berço de ouro. Nem entrou no mundo por intermédio de uma família rica ou poderosa. Muito pelo contrário. Nasceu num berço pobre, numa família pobre, numa cidade pobre. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Meus irmãos, ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Pegue João 13. Vá ver o que ele faz. Ele lava os pés dos discípulos. O pastor Jorge já pregou aqui sobre isso. E uma coisa que ele nos chamou a atenção na época na sua pregação é que quem limpava os pés dos discípulos era o servo mais baixo. Era o menor dos servos. Quem deveria ter começado a limpar os pés de Jesus eram os apóstolos. Nenhum deles se levantou. O que é que ele faz? Ele levanta, ele tira a túnica, ele amarra a toalha na cintura e ele lava os pés. Aí os apóstolos ficam naquela assim, eita, e agora? E agora? Aí Pedro, sempre Pedro, diz, não me lavarás os pés. A história vocês já conhecem, mas veja, ele não veio ao mundo para ser servido. Ele veio ao mundo para servir. Ele não pensou nos outros de uma forma abstrata. Ele assumiu essa forma de servo. Ele serviu, tornando-se a semelhança da humanidade. Ele se sacrificou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Muitas pessoas estão prontas a servir outros, estão prontas a fazer missões, se isso não custar nada. Se há um preço a pagar, perdem o interesse. Jesus Cristo serviu sacrificialmente, foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo não foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância. Cristo não foi para a cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Cristo não foi para a cruz porque Pilatos o condenou por covardia. Cristo foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor e porque Ele, a si mesmo, se entregou por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Fomos nós que o crucificamos. Éramos nós que deveríamos estar no madeiro. Nós estávamos lá no Calvário, não como plateia. Nós estávamos como agentes da sua crucificação. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós. Finalmente, dos versos 9 ao 11, a exaltação de Cristo.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O mesmo que se humilhou foi exaltado, e essa exaltação lhe foi dada pelo Pai. O caminho da exaltação passou pelo vale da humilhação. A estrada para a coroação passou pela cruz. E foi exatamente por causa desse sofrimento da morte que essa recompensa lhe foi dada. E Deus não o deixou na sepultura, mas o levantou da morte, o levou de volta ao céu e o glorificou. A exaltação de Cristo é uma exaltação que exige a rendição de todos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Em seu regresso em glória, Jesus será adorado por todos os seres em todo o universo. Os anjos e os seres humanos redimidos farão isso com intenso regozijo, com intensa alegria, enquanto os condenados o farão com tristeza e profundo remorso. A exaltação de Cristo será proclamada universalmente, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus, diante de quem os poderosos deste mundo vão se curvar. Aqueles que zombaram dele vão ter de confessar que ele é Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos um propósito missionário de declarar a todos esse incompreensível amor. Um amor que nos amou primeiro, no qual precisa se basear toda a ética que somos, no qual precisa se basear toda a forma como agimos. Nós amamos porque Ele nos amou. E é assim que mantemos a unidade da igreja, anunciando aquele que tem o nome que está acima de todo nome. Que o Senhor os abençoe.